Música, mensagem musical muito bonita, falando sobre o milagre que Deus tem feito em nossas vidas. Eu sou um milagre eu sou. E o milagre é tão grande, irmãos, que quando eu observo e posso perceber e vejo o que Deus tem feito na minha vida, na vida desta igreja, a gente fica realmente maravilhados e considera que somos um milagre de Deus. E mais uma vez eu subo aqui com tremor, nesses 26 anos de EBT e 26 anos aqui nesse ministério, assumindo essa igreja em 1998 como evangelista e o primeiro vice-moderador dessa igreja. O tempo passa. Na verdade, a gente calcula 1998, mas eu cheguei aqui em 94. 1994, Deus me trouxe a este lugar, a uma congregação ainda, e até hoje eu tenho visto um milagre. Você crê que 30 anos nesse lugar é um milagre que Deus faz na minha vida? É um milagre, né, irmãos? A gente percebe a graça de Deus sobre a nossa vida, eu não tenho dúvida nenhuma. E toda vez que eu subo aqui, toda vez que saio ao campo, como evangelista, como pregador, falando da palavra de Deus, quando eu vejo meus irmãos em mutirões, a igreja trabalhando, eu digo, Deus tem operado milagres em nossas vidas. Mas, meus queridos irmãos, nessa noite, se alguns irmãos já viram o tema da mensagem que Deus colocou no meu coração, é um tema que eu poderia recitar aqui muitos versículos que encontrar lugar para esse tema. Avisos de Deus. Deus mandando um aviso para a terra. Avisos de Deus para o homem. Então, nesta noite, os avisos de Deus. Você sabe que Deus, Ele tem alertado o mundo. Ele tem avisado a sua mensagem, sua revelação. Muitos creem e muitos não acreditam no milagre, nos sinais e nos avisos que Deus tem dado a cada um de nós. Gostaria de, antes mesmo ler um texto, gostaria que a igreja, sentado como não estão, inclinasse sua cabeça, fechasse seus olhos. E eu quero pedir também um milagre da salvação nesta noite. Pessoas que ouvirão a palavra, não sei como é que está a sua situação, mas Deus vai mandar um aviso para você. Tem um aviso de Deus para você nessa noite. Você que está aqui conosco, você que também que está através das redes sociais. Deus está falando, vai falar, tem um aviso, já vem falando durante todo esse culto. Obrigado, meu Deus, por mais uma oportunidade, ó Deus. Pela tua graça, infinita misericórdia, a tua bondade, ó Pai. E o teu favor, o Senhor nos trouxe aqui mais uma vez, ó Pai. Nós reconhecemos, ó Deus, que as tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, ó Pai. Elas são grandes, ela cada manhã se renova em nossas vidas, porque grande é a tua fidelidade. Quero agradecer, ó Deus, por toda esta programação, ó Deus, desde o prelúdio, ó Pai, os louvores, o Senhor se revelando, falando, através da tua também, da mensagem musical, as famílias em oração, as crianças também aqui, ó Deus, com apresentação, e a gente vê, percebe o milagre que o Senhor tem feito aqui em nosso meio. Obrigado, ó Deus, porque o dia de hoje foi um dia de milagres, ó Pai. 6 horas da manhã, um grupo ali no salão social, orando, ó Pai, buscando a tua face. 7 da manhã, meu Deus, outro milagre. A igreja aqui, ó Deus, com um bom número, ó Pai, também adorando o teu nome, ó Pai. Obrigado, porque o Senhor tem mostrado, ó Deus, sinais. O Senhor tem revelado, ó Pai, avisos para a tua igreja. É tempo, ó Pai, de nos aproximar mais do Senhor. É tempo de buscar mais a tua face, ó Deus. É tempo, ó Deus, de nos humilharmos mais diante da tua presença, ó Deus. É tempo, ó Deus, de ter tempo para o Senhor e de fazer a tua vontade. Deus, nos ajuda, ó Deus, na transmissão da tua palavra, ó Deus, para que todos nós possamos entender o aviso que o Senhor quer passar para a tua igreja, para cada um de nós,
nesta noite. Assim como o Senhor avisou no meu coração, eu guardei a palavra e agora estou pedindo que o Senhor, ó Deus, me ajude na transmissão da mesma, para que, ó Deus, cada um saia daqui convicto que mais uma vez o Senhor tem avisado. Do mesmo jeito que o Senhor avisou nossos pais, bem no começo de tudo, ó Pai. Eles ignoraram o teu aviso e vieram consequência, Pai. Nos ajuda a sermos prudentes e, ó Deus, obedecer a Ti. No nome de Jesus, a igreja pode dizer amém, irmão? Amém. Eu vou ler alguns textos, os irmãos vão me ajudar na mídia. Primeiro texto que eu gostaria de ler para dar abertura a esta mensagem está em Hebreus capítulo 11 e o versículo 7, na nova versão internacional NVI. Olha o que é que está escrito aqui, os irmãos podem acompanhar, por favor. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Gostaria que toda a igreja lesse mesmo versículo. Vamos lá, irmãos? Pela fé, varão, por favor, o versículo 7, apenas o 7. Apenas o 7. Toda a igreja, vamos lá? Nós estamos durante todo esse mês pensando nas famílias e podemos muito bem também refletir sobre Noé e a sua família e a sua casa. Noé foi um pregador da palavra de Deus, ele foi um arauto do rei, pregando a sua palavra, a sua mensagem, e pela fé. É bem verdade, como nós estamos lendo e lemos o texto, ele recebeu primeiro um aviso de Deus. Daqui a pouquinho a gente vai ler esse texto, quando Deus vê a terra completamente corrompida, a terra realmente distante dele, os homens, ele chama Noé e dá um aviso a Noé. E eu fico pensando, o que foi que Deus disse a Noé, que chamou tanta atenção deste homem, e ele foi tão obediente ao Senhor, e ele em momento nenhum duvidou, ele passa a ser um herói da fé, pela sua obediência. Capítulo 6 do Gênesis, Gênesis capítulo 6, nós vamos ler um texto falando sobre Noé, a gente volta daqui a pouquinho para esse texto de Hebreus, não é? Onde fala sobre aviso de Deus, Noé recebeu. Gênesis capítulo de número 6, não é? A gente vai ler Gênesis, agora o primeiro livro da Bíblia, capítulo 6, quando Deus dá um aviso a Noé. Queridos irmãos, esse texto começa a falar da corrupção do gênero humano. A terra distanciou-se de Deus, o homem andando em pecado. Os seres humanos começaram a multiplicar-se sobre a face da terra. Vejamos que esse capítulo todinho fala sobre o homem distanciando de Deus. E Deus, ele viu a maldade do homem. Veja o verso 5, 6, 5. Os filhos de Deus. Versículo número 5, varão. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal o tempo todo. Vamos ver o verso 6, toda a igreja, vamos lá? Então, veja a tamanha tristeza de Deus. E o Senhor disse: eliminarei da face da terra o ser humano que criei, e com ele também os animais de rebanho,
os animais rastejantes e as aves do céu, pois eu me arrependo de tê-lo feito. Na minha tradução aqui, também fala desse desgosto de Deus, quando vê a corrupção do ser humano, e ele falou a Noé. O versículo de número 13, vamos ver o verso de número, capítulo 6, o verso 13. Disse Deus a Noé, depois Deus viu a terra como estava, chama Noé e dá um aviso: darei fim a todos os seres vivos, porque a terra se encheu de violência por causa deles. Eu destruirei com toda a terra. Essa palavra de Deus para Noé foi pesada, mas Noé recebeu e ficou o tempo todo em obediência. Diz aqui que Deus está anunciando a destruição de toda a vida, de todos os seres que estavam na terra por conta da violência. No capítulo 6, o verso 12, é interessante a gente ler para a gente perceber o contexto. Deus viu a terra e sim, estava corrompida, pois todo ser vivo tinha se corrompido em seus caminhos. E agora Deus ele conversa com Noé, porque Noé era um homem justo, e a Bíblia diz que Noé encontrou graças diante de Deus, diante do Senhor. E aqui nesse capítulo 6 conta a história desta família, a família de Noé. Noé é um homem justo, segundo as escrituras, em Gênesis capítulo 2, o verso 9, era um homem íntegro entre os seus contemporâneos. Noé, na verdade, andava com Deus. Fala também da geração de Noé, dos filhos dele, quando ele gerou 10 filhos, está no capítulo 6 e o versículo 10. O Deus que criou o mundo e tudo que nele há, quando a Bíblia diz que tudo que Deus criava, ele via que era bom, inclusive criou o homem, viu que era muito bom. E a gente vai percebendo ainda no livro dos começos, agora no capítulo 6, o gênero humano se corrompendo, o homem distante de Deus, e isso causou tristeza no coração do Senhor. Deus chegou a dizer, no capítulo de número 6 e verso 3, disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E ele diz que vai ter limite, porque o homem desobedeceu a sua palavra. Queridos irmãos, esse é o contexto que Deus anuncia o fim de todo o ser vivente a Noé. Ele conversa com Noé, porque Noé encontrou ele um homem íntegro, um homem que obedecia a sua voz. E ele disse a Noé, conversando com ele: Noé, eu farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Eu vou fazer desaparecer dessa terra os animais que eu criei. Tudo que eu formei eu vou fazer desaparecer da terra. E Noé recebe aquela palavra, eu creio, com temor, com muito tremor, e ele fica meditando. Noé, quando recebe essa mensagem, diz o texto sagrado que ele tinha uma idade já de 500 anos e gerou 3 filhos. E Deus manda essa mensagem para ele. Meus queridos irmãos, tem 4 coisas que a gente destaca quando lê a história deste homem que recebeu avisos de Deus. Ele era um homem obediente. Se a gente perceber o capítulo 6, o verso de número 22, a igreja pode ler comigo. Esse verso 22 fala a respeito de Noé e o seu comportamento diante do Senhor. Os irmãos podem ler comigo esse verso? Vamos lá? Noé, como um grande patriarca, o homem que obedecia a Deus, ele fez tudo conforme o Senhor ordenou, obediente. Mas esse homem era também um homem cheio de fé, por isso que ele está na galeria da fé, daqueles que tinham fé. Ele ouviu o chamado de Deus, não é? Ele ouviu que Deus agora tinha algo através dele para avisar todos os moradores da terra. Eu quero voltar para Hebreus capítulo número 11 e o verso de número 7. Hebreus 11, 7. Nós lemos esse texto que Noé, pela fé,
Então, além dele ser um homem obediente a Deus, ele obedecia. Irmãos, parece que na terra a questão a gente vai perceber que é da desobediência. Nós estamos durante todo esse mês lendo Josué. Eu poderia trazer muito bem esse livro, e uma das coisas do destaque, palavra-chave em todo o capítulo 24 desse livro de Josué é a obediência a Deus, é a obediência à sua lei, é a obediência à sua palavra. Um homem que temente a Deus com a sua família, não olhava nem para a direita nem para a esquerda, mas o negócio dele era com Deus, e tudo era bem na vida dele. Tu serás bem sucedido se você observar a minha palavra. E a gente sabe como Josué termina a sua vida, a sua experiência com 110 anos, fazendo uma afirmação, afirmando, e ali ele também fazendo uma aliança, renovando a aliança com todos os israelitas, seus líderes, e ele dizendo: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então, meus irmãos, a gente vai encontrar no Antigo Testamento esse homem, tanto Josué, e trazendo lá pelo começo, esse homem que tinha uma família que agradava a Deus. Noé tinha uma família que agradava ao Senhor. E aqui eu queria pensar sobre os avisos que Deus ele entregou a Noé. Como você responde os avisos? Vamos ver uns avisos que a gente encontra no nosso dia a dia. Por exemplo, tem uma placa, você que é habilitado e dirige: pare, vira à direita. Não tem aviso ou não é? É proibido virar à esquerda. A gente está cheio de sinalizações e avisos para a gente conduzir bem o nosso carro. Então a gente percebe aqui vários tipos de aviso. Por exemplo, quem não já passou por uma casa, sei lá, por um local, um portão, e tem cão bravo, cachorro bravo ali, você, para não chegar perto, tem um aviso ali. Se você for chegar ali, pode sofrer as consequências caso você viole, caso você não obedeça aquele aviso. E eu estava falando, pensando sobre os avisos de Deus, e aqui eu vi mais como seria a nossa vida se não tivesse os avisos do perigo. Quem já foi tomar banho lá em Boa Viagem, tem área proibida de tomar banho, tem aviso lá, perigo, tubarões. E ninguém se atreve ali. Quem se atrever realmente vai sofrer aqueles ataques. E aquela placa, às vezes o bombeiro, tudo isso sinalizando, avisando o perigo que está acontecendo. Então, meus queridos irmãos, nós hoje estamos falando de um homem chamado Noé. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente vê Noé, e geralmente quando a gente ouve falar de Noé, a gente lembra sim do dilúvio, mas a gente fica muito ligado à arca, à construção, tudo o que Noé passou. Mas se você olhar com cuidado, você vai ver que Hebreus 11 lembra de Noé, um homem por sua fé, e também um homem que ouviu o aviso de Deus e foi obediente. Noé, ele ouvia Deus falar e obedecia. E meus irmãos, eu poderia, como eu falei, pegar vários textos, a gente vai ver os profetas falando sobre isso. Por exemplo, o profeta Isaías, quando ele diz que o boi ouve o dono, o jumento seu possuidor, mas o meu povo não quer me ouvir, não atendem aos meus avisos, não dão atenção às minhas palavras. E ele vai reclamar o tempo todo: se vocês quiserem me obedecer, se vocês quiserem me ouvir, os meus conselhos, os meus alertas, os meus avisos, você vai ter uma vida boa. Mas geralmente a gente não quer ouvir a voz do Senhor. Então, quando a gente vê no capítulo 11, Deus dando um aviso, a este homem, e voltando para o primeiro livro, a gente vai ver Deus falando com ele, a terra corrompida, a humanidade distante de Deus, e o aviso de Noé é para pregar. Meus irmãos, Noé pregou muito para aquele povo, mas acredita que ninguém deu atenção aos avisos de Noé, de Deus. Noé apenas era um pregador da palavra do Senhor, mas o povo não queria ouvi-lo. Vocês acham que hoje é muito diferente do tempo de Noé? Quantas famílias não querem ouvir? E muitas pessoas elogiam até Noé, porque já que ninguém ouviu, ninguém quis entrar nas arcas, os animais obedeceram. Os animais entraram. Mas a gente vai ver que também com ele mais 7 vidas. Ele entrou com a esposa, os 3 filhos, e entrou com as noras dentro daquela arca. Então, uma família que deu ouvido aos avisos de Deus e foi obediente.
Então, meus irmãos, a gente vê aqui em Gênesis a desobediência, as pessoas que não acreditavam na palavra do Senhor, e já ouviu aquela expressão: quem avisa, amigo é. E muitas vezes Deus tem avisado. Eu falei agora há pouco, subindo aqui no púlpito, que esse púlpito aqui tem 30 anos, a igreja pregando a palavra, 26 pelo menos, de congregação, mais de 30, e temos avisado. E muitas pessoas, infelizmente, não dão crédito à pregação do Senhor. Por isso que o profeta Isaías, ele diz: quem foi que deu crédito à mensagem de Deus? Quem ouviu a palavra? Quem deu crédito à sua salvação? O homem, na sua desobediência, muitas vezes não quer ouvir a voz de Deus. Quem avisa, irmãos, é amigo, mas é também obediente, sobretudo quando a gente pensa na figura de Noé. E a gente aqui aprende essas lições a respeito deste homem. Interessante que Noé é citado no Novo Testamento. Nós temos citações quando Cristo fala da sua volta, da volta do Filho do Homem. Ele cita também Noé, e Noé como um grande pregador das verdades de Deus. E aqui, meus irmãos, eu queria que a igreja entendesse que os avisos é para o seu bem. Os avisos de Deus é para o nosso bem. Tudo que Deus avisa, muitas vezes nós não queremos obedecer, mas os avisos é para o nosso bem. Se você vê Provérbios, por favor, capítulo de número 3, vamos ver também Deus exortando o povo, avisando da importância de ser obediente. Vamos ver alguns textos. Provérbios 3, meu filho, não se esqueça da minha instrução, mas guarde no coração os meus mandamentos. Queridos irmãos, esse texto a gente vai ouvir a partir do verso 2, 3, 4, Deus sempre falando para o povo estar atento à sua voz. As vitórias de Josué em todo o livro, no seu livro, conta com a obediência aos avisos de Deus. Olha um aviso de Deus muito importante em Josué, leia a minha palavra. Olha um aviso de Deus para Josué: não cesse de falar dessa palavra, não cesse de orar, não cesse de me buscar, porque você vai ser próspero se você obedecer a minha voz. E aqui ainda no verso de número 2, veja a sabedoria: pois se você é obediente, prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem, prendam-os ao redor do pescoço, escreve-os na tábua do teu coração. A gente atender essa palavra, irmão, então você terá o favor e a aprovação aos olhos de Deus e aos dos homens. Veja, você fazendo isso, além de ter a aprovação de Deus, você terá a aprovação dos homens. Muitas vezes, irmãos, uma reprovação dos homens é um sinal também da não aceitação de Deus. E aqui existe uma exortação à obediência e atender a mensagem do Senhor. Então você vai ter favor, aprovação aos olhos de Deus. Fazer uma pergunta à igreja. A igreja é muito sábia. Você quer ser aprovado do Senhor? Quer ser um obreiro aprovado? Você quer ser uma família aprovada? Precisamos obedecer a Deus. Os avisos que ele deu. O primeiro casal recebeu um aviso tão claro, os nossos pais, mas desobedeceram, perderam o Éden, foram expulsos do jardim, veio o pecado, tudo por conta da desobediência, porque Deus disse: está vendo aquela árvore? Dali você não coma. Mas Satanás é mentiroso, e ele acrescentou algo, porque Deus disse: se você comer, no dia que comer certamente morrerás. Mas não tentaram para esse aviso de Deus, e comeram, porque o diabo disse: não morrerás, certamente não morrerás. O diabo é contrário, e ali eles comeram daquele fruto, a desobediência, e trouxeram um grande prejuízo, porque a Bíblia diz que através do pecado de um homem, todos nós pagamos o preço, né? E o salário do pecado é a morte. Mas, meus irmãos, vamos em frente. Essa questão dos avisos de Deus é muito simples. É muito simples aviso, mas a gente às vezes não tem cuidado. Não sei se você já foi em alguma repartição ou em um lugar, aí tinha assim, piso molhado. Tenha cuidado, pode levar uma queda. Se você vê uma frase dessa, o que é que você faz? Fica mais atento. O piso está molhado. E aqui, quando eu estava elaborando essa mensagem, pensando quantos avisos a gente recebe, quantas vezes Deus está dando um alerta para a gente. O diagnóstico diz que você é um pré-diabético, então evita o quê?
o açúcar, evita isso, evita aquilo, e a gente vai ao médico, tem toda a recomendação, ele está dando um aviso, o que é que você deve fazer, se você quer bem, mas a gente geralmente, às vezes, desobedece o aviso do profissional de saúde, e às vezes nós estamos desobedecendo os avisos de Deus. Meus irmãos, algumas pessoas lutam contra as advertências de Deus, não quer obedecer a Escritura, não quer obedecer a palavra, não acredita na bondade de Deus, não acredita no plano da salvação, e às vezes não tem uma vida que glorifique ao nome do Senhor. E aqui, meus irmãos amados, Deus, Ele é um Deus de aviso. E a Bíblia Sagrada, falei no começo, está cheia de avisos, e cada um deles é para a sua proteção e seu bem. Eu posso ouvir um amém, irmãos? A Bíblia fala que é para a nossa proteção. Deus, Ele dá um aviso para a juventude, por exemplo: juventude, lembra-te de mim no dia da tua mocidade. É um aviso que Deus dá, lembra do teu Criador, lembra das suas promessas, porque vai vir os dias maus, e vai chegar os anos dos quais não terás nele prazer. Gostaria de, no capítulo 17 de Lucas, vamos ver algo que também me chamou a atenção. Capítulo 17 do Evangelho de Lucas. Vamos encontrar uma passagem onde vai citar esses dois homens do Antigo Testamento, duas famílias. Vai falar de Noé, mas fala também de uma família bastante conhecida. E Deus, Ele revela aqui que a sua vinda vai preceder a gente pensar nos avisos que Deus nos deu no passado, no antigamente, e que não obedeceram e teve um resultado de destruição. Capítulo de número 17, a partir do versículo de número 26. 17 de Lucas 26, quando ele fala da vinda, ele lembra dos avisos que ele deu no passado. Olha o que é que Jesus diz, palavra do Senhor Jesus Cristo: como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Perceba, meus irmãos, que aqui tem uma menção do Antigo Testamento sobre essa família, a família de Noé, mas a família de Noé foi salva. Eu nunca esqueço que eu fui convidado para pregar lá no Detran, faz muitos anos isso, era numa igreja, e um pastor me convidava, e o tema era a Arca da Salvação, e tinha uma arca desenhada lá. E se aquela arca é a obediência aos que obedecem ao Senhor. Muitos resistiram. Noé precisava ter muita fé, porque os seus contemporâneos eram incrédulos, e essa geração da gente também já não acredita mais nas coisas de Deus, rejeitam a palavra do Senhor. E Noé precisava ser resistente, ser fé, olhar para o mandado de Deus, porque parecia que não tinha nenhuma lógica construir uma arca. Mas Noé era o homem obediente ao Senhor. Meus irmãos, Deus tem aviso. Eu não sei quantos aqui têm experiência de aviso de Deus. Eu não esqueço de uma certa vez que eu estava numa indecisão muito grande, porque recebi um chamado para entrar no seminário, e eu não entendia isso como a vontade de Deus para a minha vida. E confesso aos irmãos que eu relutei bastante, ao ponto de dois pastores, hoje estão no ministério, na época seminarista, vieram com a minha matrícula, um formulário para eu preencher. Rapaz, faz a matrícula, a gente já se inscreveu, tal, faz a tua e vai lá. Eu disse, não quero isso para mim não. Lá na igreja eu posso até fazer um dia para ter mais informação, tal, e não queria. E ali eles foram embora. Mas rapaz, a gente pensou que você poderia também receber um chamado de Deus como pastor. Não, mas eu agradeço, mas eu não vou. Isso ainda era muito jovem. E meus irmãos, fui vivendo a minha vida, criar meus filhos, trabalhar, não é? Na época eu já trabalhava, e procurando outros trabalhos ainda, e fazia estágios, e também já era funcionário público na época, e estava muito confortável em minha vida daquele jeito. Até um dia que eu estava na prefeitura, num trabalho, na época eu estava à disposição do TRE, aqui na cidade de Camaragibe. Em funcionário de Recife, onde trabalhei 35 anos, depois vim na aposentadoria, mas nessa época eu estava à disposição aqui do TRE.
E eu nunca mais esqueço do que aconteceu comigo, irmão. Uma experiência que vou levar para a minha vida inteira. Até então, eu permanecia relutante. Não quero negócio de seminário, estou muito bem. Era presidir a juventude, estava feliz, estava no meu trabalho, buscava outras situações na minha vida, mas não o pastorado. Confesso aos irmãos, estou dizendo aqui, diante do Senhor. E de repente, quando eu estava no fórum, no cartório eleitoral, chega Moza, que Moza é conhecida há muito tempo. Moza é um filho na fé. E Moza um pouco assustado, está por ali Moza, ele vai lembrar. Ele disse, eu quero falar com você porque eu tenho um aviso para lhe dar. Esse aviso? Eu disse, tá, ele estava atendendo, e o aviso é do teu irmão que é pastor. Aí eu disse, o meu irmão, tá certo, é o Salomão, mandou esse aviso. Ele disse que, ele era seminarista ainda, ele disse que estava dormindo, não sabia, ainda deitado, e teve uma visão. Quem acredita em visão aqui, que Deus dá visão, gente? Deus dá visão, irmão. E na visão que ele via, ele disse assim, olha teus irmãos. Aí ele disse que passava a Silvânia, numa nuvem, aquela foto dela bonita, e passava a Selma, Simone, Sulamita, e na visão ainda passava Simeia, e tudo por ordem, tudo direitinho. Aí vem Salatiel, aí vem Silas, vem dos 10, Sara e tal, passa todo mundo, e ele olhava aquela visão, porque Deus estava mostrando os seus irmãos a ele, 9 irmãos, e por fim, porque eu sou o segundo, ele é o mais velho, eu sou encostado ao mais velho, apareceu a minha imagem, e na imagem houve uma voz, nenhuma Deus falou com ele, mas quando apareceu a minha imagem, veio um recado de Deus, se entrega para ele um aviso, ou ele entra, faz o que eu quero, ou eu mato ele, vou matá-lo, avise isso a ele. Não sei quando você acredita. Mozart chegou com essa conversa, disse, Mozart, tu vai estragar meu dia, que conversa é essa? E ele nem riu. Mozart geralmente ri, mas riu. Só estou entregando um recado, um aviso de Deus para você. Deus tem negócio contigo, Deus está chamando, e o teu irmão nasceu, eu não quero que ele nem fale comigo, fale com Deus, porque Deus está chamando. Irmãos, Deus dá tanto aviso e a gente não entende os avisos de Deus. Deus está chamando, Deus chama de madrugada, Deus tem chamado, mas muitas vezes a gente está sem atenção às coisas de Deus, e às vezes a gente não valoriza o chamado do Senhor, né? Deus ele tem chamado, nos escolhido, e às vezes antes do ventre, e Deus chama agora Noé. Noé era um escolhido, era um homem justo na sua geração, e disse, pega a minha palavra. Mas sabe de uma coisa? Ninguém está nem aí para o que Noé dizia. Ninguém estava interessado em mensagem que vai chover e vai matar todo mundo. Ninguém acreditava. Mas o que me ocorre quando eu leio esse texto, que a mulher de Noé acreditou. Não sei se sua mulher acredita em você, você é casado. Ela acreditou. Eu não sei se seus filhos já dão atenção a você, porque os filhos de Noé atendeu ele. Eu não sei também se sua nora, se seu genro atende você, porque atenderam a Noé e começaram a trabalhar. E a Bíblia diz que foram salvos a família de Noé. A gente está falando sobre família, porque Noé tinha intimidade com Deus e tinha um bom relacionamento com a sua casa. Os 3 filhos de Noé se salvaram na arca. Ninguém quis ouvir, ainda bem que a família ouviu e foi salvo. Porque, irmãos, a gente quando vê Noé, o que significa casava e dava casamento, é que o povo continuava a vida e não acreditava na mensagem daquele grande homem de Deus. Mas tem aqui outra situação nesse texto, como foi no dia de Noé. O verso 27 diz que todo mundo não ligava, mas veja o verso 28. Vamos entrar agora em outra família, em outra família do Antigo Testamento. Verso 28, a igreja pode ler comigo, vamos lá? Mas num dia em que Ló meus queridos irmãos, Deus agora evoca 2 famílias do Antigo Testamento.
Uma família que, apesar de Noé ter se esforçado pregar, ninguém quis converter, porque eu estava dizendo hoje, instruindo nossos irmãos do evangelistas, que a gente não tem poder de salvar ninguém. Quem salva é Jesus. Quando o homem realmente se entrega a Ele, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas se o homem não quer ouvir a voz de Deus, quem foi que deu crédito à nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Tem muita gente que não quer saber mais a revelação de Deus. A gente está no mundo hostil à palavra do Senhor. Mas no dia de Ló também aconteceu a mesma coisa. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. E aqui, meus irmãos, houve uma dificuldade nessa família, porque um dos membros dessa família, a esposa deste patriarca, olhou para trás. E aqui o texto sagrado diz, irmãos, que no versículo número 32 tem uma grande alerta. Verso 32, o que é que está escrito? A igreja pode ler comigo? Lembre-se, a mulher de Ló não ouviu a Ló, não tinha atenção às coisas de Deus. Ló, sobrinho de um patriarca, de um homem de fé, e ali ele ouvia a palavra de Deus, estava ali na casa do Senhor, mas quando foi para Sodoma, começou a se envolver com o mundo. E geralmente, quando o homem está envolvido com as coisas do mundo, da carne, ele não começa mais a ouvir a Deus. A voz de Deus já não se ouve, já não tem mais atração de Bíblia, já não tem mais atração de oração, já não liga mais para essa questão de oração, para que isso todo dia, já não se interessa pela escola dominical, já não se interessa por uma tarde de evangelismo, qualquer que seja. O coral também já não chama tanta atenção. Mas a mulher de Ló, ela não ouviu seu esposo. Aliás, não ouviu a Deus, não ouviu aos anjos, que disse assim: escapa a tua vida, vai haver destruição, porque a sodomia era grande, a depravação era tamanha, tanto no tempo de Noé, da família de Noé, como da família de Ló. E no tempo da minha família e da sua, como é que está hoje? Tem se multiplicado a iniquidade, tem se multiplicado também a desobediência. O homem não quer mais nada com Deus, muitos estão distantes do Senhor, não quer compromisso. Eu, quando estou pregando, hoje à tarde eu fiz isso, porque se perguntasse quem que era crente ali, todo mundo é crente, todo mundo crê. Eu não esqueço que eu passei muito tempo indo para a igreja, a primeira igreja batista do Recife, e tinha um culto oásis, um momento oásis, um momento com Deus. Era de meio-dia, e eu, na hora do almoço, eu me esforçava, ia para lá, para escutar, para ali eu escutar a palavra, irmão. Porque você passa o dia, não lê Bíblia, você passa o dia, não escuta a mensagem, não canta de louvor, vai ficando uma terra seca, e já não sente mais a presença de Deus. E eu ia escutar ali para me alimentar. E nunca esqueci que um pregador, um pastor falou: você está vendo a Boa Vista como está movimentada? Quantas pessoas para lá e para cá? Se você pegar aí um microfone, você pegar um megafone e perguntar quem acredita em Jesus, está todo mundo acreditando, acredita. Mas se você perguntar quem quer seguir a Jesus, quase ninguém quer seguir a Jesus. Diz que crê, mas o coração está distante dele. Por isso que a palavra parece que é tão forte do profeta Jeremias: esse povo está me honrando com os lábios, mas o coração está distante de mim. Muitos estão distantes do Senhor, porque não quer ouvir mais a sua voz. E Deus tem chamado. Tem um hino que diz: chamou-me não só uma vez. Tantas vezes que Deus tem chamado, mas muitas vezes estamos desprezando o chamado de Deus, os avisos de Deus para a nossa vida, e vivemos de uma forma dissoluta, uma forma que não agrada ao Senhor. Queridos irmãos, lembrar da mulher de Ló é lembrar da desobediência dela, da distância que ela desobedeceu apenas o marido, mas desobedeceu o próprio Deus. Deus tem dado aviso a essa geração. Observe que o capítulo de número 17 de Lucas, o verso 25, o que é que o autor diz? Veja a palavra do Senhor Jesus Cristo, capítulo 17, o verso 25. Contudo, primeiramente é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Meus irmãos amados, Jesus Cristo foi rejeitado lá no tempo de Noé, a palavra foi rejeitada, Ló também, e hoje também muitos rejeitam a palavra do Senhor, não querem compromisso com o Senhor, não querem se firmar na rocha. A gente cantou uma música: nossa morada na rocha está. Eu acredito que Noé estava na rocha, mas muitas pessoas já não estão na rocha, irmãos, estão distante de Deus. Eu estava lendo um texto aí em 1 Pedro, no capítulo número 3,
o versículo de número 20, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Olha, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé. Irmãos, Deus tem tido paciência com essa geração. Nos dias de Noé, Noé teve que ter paciência, Deus paciência, mas o povo não queria. Só que uma coisa, quando fechou a arca, gritaram: Noé, Noé, tarde demais. Assim vai acontecer nos dias de hoje. Muitas pessoas desprezam a igreja, desprezam o chamado de Deus, despreza realmente a oração, não quer ter intimidade com o Senhor, não cresce, não quer ser mais santo. E esse texto diz assim, ó: enquanto a arca era construída. Os irmãos têm uma ideia de quanto tempo passou para construir essa arca? Quanto tempo Noé passou para pregar? E os seus contemporâneos não quiseram? Muitos anos de pregação, 120 anos pregando a palavra, de gente que não quer. Eu estou falando aqui de 26 anos de pregação, e quantos rejeitam, são admiradores. E eu fico às vezes até preocupado com a expressão que alguém tem usado: amigo do Evangelho. Amigo de Jesus Cristo é diferente, irmão. Ele obedece. Aqueles que me amam e guardam meu mandamento, aqueles que me seguem, que me obedecem, guardam meu mandamento, esses são que me amam. E aqueles que me amam será amado pelo Pai. Então nada nela, apenas algumas pessoas. Ele diz aqui: a arca foi construída, Noé pregando, olha, os animais chegando de 2 em 2, mas o povo desobedecendo. Nela apenas algumas pessoas, a saber, quantas pessoas? 8 foram salvas por meio da água. Deus hoje Ele está chamando para salvar a tua família. Eu vi aqui a irmã apresentando a família, dizendo assim: eu estou orando por alguém da família. Eu creio que muitos também de nós estamos orando por alguém que está desavisado, alguém que está distante, alguém que não quer saber da igreja, alguém que uma hora dessa está embriagado, e Deus tem avisado, Deus tem falado, Deus tem bradado, mas muitos não querem ouvir a voz do Senhor. Meus irmãos, veja aí em 2 Pedro, a gente leu primeira, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, 2 Pedro 2, 5, veja o que é que o Novo Testamento diz: e ele, se ele não poupou o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou a quem, igreja? Noé, mensageiro de quê? Da justiça, e salvou mais 7 pessoas, e essas 7 pessoas foi da família dele. Eu fico pensando, quantas pessoas na sua casa, todas já aceitaram a Cristo, estão firmes, porque tem uns que dizem que tem Jesus, mas não quer saber de igreja. Você sabe disso, né? Não quer saber de ouvir a palavra de Deus, não quer saber de uma escola dominical. Ah, meu filho está firme, firme, não sei se é na rocha mesmo. Estão tão perto do reino, mas sem salvação. A mensagem dessa noite, irmãos, fala de vários avisos. Eu poderia aqui citar muito. Veja, por exemplo, Hebreus capítulo 1. Hebreus 1 agora, vamos lá. Hebreus capítulo 1. Aliás, capítulo 1, verso 1. Vamos ver o que é que está escrito. No passado, antigamente, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio de quem? Dos profetas. Noé foi usado por Deus. Verso número 2. Mas nesses últimos dias, está falando nos dias atuais, irmãos, eu creio, nos falou por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Aqui o autor de Hebreus está falando de um Deus que se preocupa com o homem. A gente vai perceber o tempo todo Deus falando, Deus se revelando. A Bíblia diz que Deus de madrugada enviou profetas, enviou seu filho, mataram o seu filho, e o filho restou e quer salvar. Ainda muitas pessoas mesmo assim encontram-se distante de Deus, tendo a vida no pecado. E sabe de uma coisa, irmãos? Isaías 59, o versículo número 1, veja o que é que está escrito. 59 de Isaías, verso 1. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Verso 2 da igreja, vamos lá, irmãos. Contudo, o povo se distanciou de Deus. E sabe de uma coisa? Tudo é motivo para reclamação. Tem pessoas que se queixam de tudo.
Se queixa quando amanhece, se queixa da mulher, se queixa do marido, se queixa do filho, e a queixa é constante. Sabe o que a Lamentações de Jeremias diz? Por que o homem se queixa tanto? E por que cada um se queixa dos seus próprios pecados? Muitas vezes estamos, irmãos, numa vida distante de Deus, reclamando de tudo, esquecendo de agradecer a eterna salvação em Cristo Jesus. Deus, Ele tem dado aviso. E sabe o que é que o profeta Isaías diz? Eu gosto desse aviso e repito esse texto bastante. Capítulo 55, por favor, coloca aí 55 de Isaías, o verso 1. Isaías 55. Venham todos vocês. Olha que conselho maravilhoso, é um convite. Todos vocês que estão com sede, venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Versículo 2 da igreja, vamos lá? Por que gastar dinheiro? Veja o verso 3, deixa eu ler o verso 3 para vocês. Dê ouvidos e venham a mim. Ouça-me, para que a sua alma viva. Farei com você uma aliança eterna com vocês, conforme minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz dele uma testemunha aos povos, um líder e governante dos povos. A igreja pode ler o verso 5 comigo? Com certeza que não conhece, e nações que não conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois Ele concedeu a você esplendor. Verso 6, todos nós juntos, vamos lá? Busquem o Senhor. Meus irmãos, Deus deu um aviso à família de Noé. Noé, não vai ser fácil construir uma arca. Noé, não vão querer te ouvir. Noé, vão te rejeitar. O próprio Cristo disse que o profeta não é rejeitado na sua própria casa. Às vezes em casa é difícil pregar o evangelho, porque se prega não com palavras, mas com a vida. Muitas vezes, sabe, irmão, a gente percebe famílias não mandando mais juntas. A gente está falando o mês todo sobre família. Tivemos um congresso sobre a família, e Noé teve essa bênção de sua família o acompanhar. Ele estava com a sua esposa, ele estava com sua família inteira. Já Ló, a mulher dele olhou para trás e trouxe grandes lutas para seu coração. Sofreu, chorou, certamente também as filhas, porque viram a mãe no pecado. Você sabe que tem muitas mães, pais, vendo os filhos no pecado, distante de Deus, e essa mãe sente a dor, se desviou do caminho do Senhor. O que você daria para ver seus filhos aqui fazendo a coreografia como a menina está fazendo, ou ele jovem está cantando? Eu já vi muito tempo juventude cantando. Hoje eu acho que muitos jovens estão um pouco distantes, já não cantam mais, já não tem tempo para ficar um ensaio, já não pode o almoço esperar para 1 hora da tarde. Às vezes perde esse desejo, mas Deus está avisando para você: lembre-se de mim enquanto é tempo, lembre do teu Criador nos dias da tua mocidade, mas continua sendo rebelde. E parece que quando entra na universidade, vem aquele papo do universitário, vem em vida distante de Deus e começa a declinar, um declínio espiritual. Veja o que é que ele diz no verso 7, por favor: que o ímpio abandone o seu caminho, e que o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele dá de bom grado o seu perdão. Verso 8, a igreja pode me ajudar? Vamos lá? Deus tem declarado aqui nesta noite, não está se agradando do caminho de alguém aqui. Estou dizendo o que está na palavra. Deus não está feliz com o caminho que alguns estão. O caminho que está de trevas não é o caminho de luz, é o caminho do pecado, é o caminho da desobediência aos pais, é o caminho da desobediência à palavra do Senhor, fazendo coisa que sabe que está errado, mas continua fazendo, está no pecado. E certamente essas pessoas não querem mais ouvir os avisos de Deus. Provérbios capítulo de número 28, eu não me canso de ler esse provérbio, o versículo 13, já quero encerrar, mas preste atenção: quem esconde os seus pecados, aqui é um conselho, não vai prosperar. Sabe o que? Muita gente fica caladinho, sabe o que aprontou, sabe o que fez,
fica calado. Sabe qual é o conselho? É confessar, pedir a Deus perdão, pedir misericórdia, porque nunca vai prosperar, mas quem os confessa e abandona encontrará misericórdia. Quem não conhece o Salmo 32, Davi, um grande guerreiro, um homem de Deus, pecou, mas ele disse, enquanto calou o pecado dele, só adoecia, e depois de um ano Deus manda um profeta para ele. Um ano passou, o pecado. Às vezes a gente pensa que Deus esqueceu, Deus não esquece. A misericórdia dele é grande. Quando a gente se arrepende, confessa e deixa, mas se continuar ele vai mandar. Ele mandou o profeta. Assim. Ele arguiu ao rei Davi e falou do seu pecado. Ele caiu no chão, Davi, e pediu misericórdia. Aí Deus disse assim, usou o profeta assim, você não vai morrer. Profeta Natan, você sabe da história. Você não vai morrer, mas a espada não vai sair da tua casa. Você foi muito sabido, fez uma carta secreta, ninguém nem leu essa carta, e naquela carta você estava mandando. O profeta sabia tudo porque Deus revela. Quem crê que Deus revela ainda, irmão? Não pensa que está tão secreto não, porque tem coisa que a igreja vê, Deus ele mostra, ainda hoje Deus mostra. E ali Davi pagou. O filho morreu, vocês sabem. Orou, mas o filho morreu, porque era o filho do pecado. E teve mais. Ali ele recebeu uma sentença divina. Eu te amo, tu és o meu escolhido, mas a partir de hoje a espada não vai sair da sua casa. E deixa eu dizer uma coisa a você. Davi não é um bom exemplo para pregar sobre família não. Não é um bom exemplo. Teve uma família muito distante de Deus. Muitas lutas na sua família. Incesto, filho querendo matar o pai. Se você ler o capítulo Salmo, versículo 1, diz assim, 3:1, Salmos, ele dizendo, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. Era dentro do palácio que levantou, por conta de uma vida de pecado que ele teve. Se alguém está em pecado hoje, pelo amor de Deus, entenda essa palavra. Você entende o pecado, está fora da vontade de Deus. Está na hora de você voltar. E nem adianta, não é para confessar a mim, nem confessar o irmão que está do seu lado, não. Confesse a Deus, porque Deus é quem me defende, Deus defende você. Agora, se a gente estiver num erro, a palavra de Deus diz que Deus vai ter sentença. Gostaria que a igreja inclinasse sua cabeça. O grupo vai cantar, mas antes eu queria fazer uma pergunta muito simples. São 8 horas, está num horário muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Você tem que ter coragem. Você viu que a mensagem de hoje não te prometeu carro novo, nem casa, nada, só falando sobre os avisos de Deus, principalmente para quem está em oculto, em pecado. O coração da mulher de Ló estava preso em Sodoma e Gomorra, nos prazeres carnais. Eu quero fazer uma pergunta muito simples para você que chegou até aqui nessa noite. Nessa noite você reconhece que está distante de Deus e quer voltar? Se tiver alguém assim, faça um sinal com a sua mão. Corajoso, precisa vir aqui em frente não, onde você estiver. Pastor, eu entendi essa palavra. Eu entendi desde o começo. Deus está dando um aviso para mim, está na hora de eu voltar. Lá em Apocalipse 3:20 diz assim, ó o aviso, estou na porta e bato. Deus está batendo na porta do teu coração. Se alguém ouvir a voz de Deus, abra a porta, que Ele vai te dar vitória, vai cear com você, vai ter comunhão com você. Não quero que você se emocione com música, nem com nada. É diante de Deus, você entendeu a palavra. A música nos ajuda a refletir sobre a nossa condição. E a gente sabe que não merece, mas Deus está te perdoando nessa noite. Ele está perdoando você, e Ele quer que tua família entre na arca da salvação. Quem é você que se afastou de Deus e quer voltar nessa noite? Faz um sinal. A igreja está todinha orando por você. Deus quer te dar o perdão nessa noite. Você vai sair daqui diferente da forma que entrou, mesmo sem merecer nem um minuto da atenção de Deus. Escuta essa mensagem musical e logo em seguida eu vou fazer uma oração concluindo o culto. Hoje eu vim dizer que não posso viver sem tua misericórdia, e que eu dependo só de ti. A igreja em oração, louvando ao Senhor. Nessa noite, você reconhecendo que não merece, mas Deus, pela graça dele, quer te perdoar. Estou aqui para servir e entregar
Você é carente de Deus, dependente dEle. Gostaria que toda a igreja se colocasse de pé, por favor. Coloca de pé. Irmãos, a palavra de Deus não volta vazia. Deus está chamando você. Ele está chamando você para um novo relacionamento com Ele. Porque houve uma quebra. E no meio da família, a gente termina esse último domingo com 2 famílias. Ló era um homem de Deus. E a mulher dele, o desvio dela não impediu a salvação dele e das filhas. Você ore por alguém da sua casa, mas você depende de Deus. Aquela palavra é muito boa de Josué. Eu e minha casa servemos no Senhor. Lá em Atos também o carcereiro disse, né? Paulo disse, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Mas talvez você esteja pensando aí o quão distante teus filhos estão. E precisa você voltar, começa com você. Se você está afastado, não quer vir aqui à frente, mas quer levantar sua mão, eu quero dizer, Deus te abençoe. Você está voltando nesta noite. Eu sei que eu não mereço a atenção de Deus. Eu não mereço, mas Ele falou no meu coração, eu quero voltar. Quem é você que estava afastado e nesta noite está voltando para o Senhor? Em nome de Jesus. Tem um irmão do teu lado orando por você, mas essa decisão é tua. Amanhã pode ser tarde demais. Deus, Ele quer colocar você, não apenas você, toda a sua família nessa arca, mas você por teimosia se afastou. Quer voltar nessa noite? Faz um sinal com a tua mão. Sou eu, pastor. E eu quero dizer aqui, Deus te abençoe. Você tem coragem disso? Quem é a primeira vida? É um adolescente, é um jovem, é um casal que está voltando os dois para os pés do Senhor? Quem é você? A igreja está orando por você. Eu não mereço nenhum minuto, eu não mereço o teu perdão. Você lembra que o filho pródigo fez isso? Eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe como dos teus empregados. Deus está recebendo você. Se você quiser voltar, alguém faça um sinal. Em nome de Jesus. É para a glória de Deus, a igreja ora. Que eu sei que não é uma decisão fácil. Tem alguém que quase não chegava, sempre penso isso, mas você chegou aqui, foi um milagre. Porque Deus, Ele quer tratar contigo. Quem é você, meu irmão? Quem é você que nesta noite quer voltar? Sou eu, pastor. Eu creio, eu sou crente, mas eu confesso que estou distante e quero voltar para Deus. Se tiver alguém, faz um sinal. E eu quero dizer aqui, Deus abençoe sua vida e Ele vai abençoar alguém nesta noite. É para a honra e glória do Senhor. Vamos terminar essa música? Vamos terminar. Estou aqui para servir e entregar minha adoração. E reconheço que não mereço nenhum segundo da tua atenção. Mas onde irei se só você tem o que dá vida pro meu coração? Sou carente, sou dependente de ti, Senhor. Sou carente e sou dependente de Deus. Eu vou encerrar. Uma última pergunta. Você nunca aceitou a Cristo e nessa noite, talvez você diz, eu entendi a mensagem, pastor, mas não quero agora. Mas você que já serviu, já frequentou a igreja, já participou da escola dominical, e nessa noite você está aqui e sabe que precisa voltar. Você quer voltar nessa noite? Porque você já é crente, está afastado. Eu quero voltar, pastor. Quem é você? Faça o sinal. Em nome de Jesus. Amanhã pode ser tarde. Hoje Cristo está chamando você. Você entendeu essa palavra? Deus salvou toda a família de Noé porque houve obediência. A desobediência, Ele dá um recado. Lembrai-vos da mulher de Ló. Obrigado, meu Deus, porque nesta noite a tua palavra foi proclamada. E eu creio, meu Deus, que ela não voltará vazia. Mas ela, Deus, tem um efeito para a glória do teu santo nome. Meu Deus, contempla a IEBT, essa igreja, meu Deus, que tem anunciado o teu evangelho. Hoje tivemos tarde de salvação. Hoje à noite a palavra foi semeada, Pai. E eu creio, meu Deus, que ela não voltará vazia, mas fará segundo a tua vontade. Passará o céu, passará a terra, mas as tuas palavras jamais elas passarão. Quero te agradecer, meu Deus, porque nesta noite a tua palavra foi proclamada, Pai, falando, ó Deus, de vidas, de sinais que o Senhor tem dado, de avisos para esse mundo, ó Pai. O Rio Grande do Sul recebeu um grande aviso, ó Pai, e até hoje muitas famílias, ó Deus, estão enlutadas, casas perdidas. Eu creio que é um aviso, porque a natureza também é usada pelo Senhor, e o Senhor tem dado aviso, ó Pai.
Hoje à tarde ouvimos uma mulher que recebeu um aviso lá na pandemia, escapou, hoje se voltou para ti, ó Pai. Mas o povo muitas vezes está distante, estão com rebeldia, não estão querendo mais ouvir a tua palavra, mas o Senhor continua avisando. A tua palavra diz que tudo isso é mistério que aconteça, é nação contra nação, guerra, fome, tempestade, problemas que estão acontecendo no mundo inteiro. Desperta aqueles, Pai, que estão distantes, para voltar enquanto é tempo, porque está chegando a noite e não vai dar tempo de fazer mais nada. Obrigado, ó Deus, pelo exemplo de Noé. Também, ó Deus, aprendemos com a rebeldia da mulher de Ló, para que não possamos não olhar para trás, mas olhar para Jesus, o autor da nossa fé, Pai. Não permita que a tua igreja, ó Deus, olhe nem para a direita, nem para a esquerda, mas olhando Jesus, não repare na força do vento, mas olhe para Cristo, a nossa única esperança, Pai. E aquele que está afastado, está no pecado, que seja uma noite de reconciliação. Não durma sem antes pedir perdão e volte para Jesus. Aqui, e os que estão escutando online, também receba essa palavra. O aviso: Jesus está voltando e é necessário que ele padeça e seja rejeitado por essa geração. Mas aquele que clamar o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Pai. Obrigado porque cumprimos nosso papel, a missão de entregar a tua palavra, Deus. Ó Deus, faz um milagre nessas vidas, sobretudo aquelas que estão nas trevas. Mostra a luz por tua graça e misericórdia. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do teu Espírito seja sobre a IBT, sobre o teu povo espalhado na face da terra, desde agora e para todos sempre. Vamos dizer amém, igreja? Amém. Deus abençoe a todos. Semana de bênção, semana de paz.